Estamos aqui no nosso programa, Um Fato, Duas Visões, e nossa convidada de hoje é a professora Cecília Moura, professora que dá aula no nosso curso de fonoaudiologia da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, que é uma das promotoras desse programa. Junto comigo, como sempre, professora Neide Noffs, da Faculdade de Educação. Ok. Tudo bom, Cecília? Tudo bom, prazer enorme estar aqui presente, né, podendo conversar um pouco aí com vocês, um assunto que é tão importante, né, e que está tão na moda, né, essa semana. Nosso assunto hoje é? É a educação do surdo, né, e todos os seus componentes e as suas dificuldades e tudo isso, tudo muito relacionado ao tema da redação do Enem, né, que suscitou tantas indignações ou parabenizações, enfim, acho que é um tema bem importante. A gente pensa educação, a gente pensa pedagogia, né? E nós estamos falando com uma fonoaudióloga. Como que é feita essa intersecção na área das pessoas com problemas auditivos ou sem a possibilidade de ouvir? Eu acho que você até na pergunta já fez até uma resposta, porque a fonoaudiologia, né, tem aí toda uma relação com a questão da linguagem. Né? E quando você pega uma pessoa surda ou deficiente auditiva, assim, quer dizer, eu estou dizendo aqui surdo, que ouve muito pouco, ou deficiente auditivo que tem um resto auditivo, que consegue aproveitar esse resto auditivo, você está falando basicamente de linguagem. Então, historicamente, né, no Brasil, a gente tem uma relação muito estreita entre a educação do surdo e a fonoaudiologia, com acompanhamento de casos de consultório, com assessorias, né, dentro de escolas. A fonoaudiologia tem uma especialidade específica de fonoaudiologia educacional que serve muito bem para esse tipo de trabalho, inclusive, para ajudar o professor nessa muito árdua tarefa de trabalhar com a criança surda, seja numa escola bilíngue, seja numa escola regular de inclusão. Você falou aí de história e eu fiquei pensando, né? A gente tem hoje uma discussão grande e intensa sobre a questão da inclusão. Quando você fala da história, você me leva a pensar, então, que o surdo está na escola antes da gente estar pensando na questão da inclusão. Então, se você pudesse dar um pouquinho isso para a gente, seria legal, né? Eu pensei, faria uma pergunta similar a ela, não está preocupada. Como você vê o surdo? Hoje nós temos, por exemplo, a própria DEFTIC, que trabalha só com pessoas que têm deficiência auditiva. Sim. E tem a questão da educação e inclusão ou deficiente na escola regular. Como você vê? Põe numa escola específica ou a nossa legislação, e eu acredito na inclusão. Mas como Vamos você fazer vê uma isso? pergunta comprida, vai lá. Mas não, é inclusão. A questão é inclusão ou escola específica? Tá bom. Sintetizando. Então vamos tentar juntar essas Sim. duas questões, né? preocupações. Então o que você tem na história? Acho que é uma coisa assim bem conhecida. Você tinha as escolas especiais, não é? E as escolas especiais, com raras exceções, muitas eram depósitos de crianças. A gente fala de criança surda, mas isso funcionava para crianças com outras deficiências. Aí veio, né, a questão da integração, né? Anterior à inclusão, a gente teve a questão da integração. Qual a diferença? A diferença é sutil e às vezes não realmente utilizada, né? Em termos da filosofia que está por baixo. Então, na integração, você colocava o indivíduo como um surdo ou deficiente auditivo ou qualquer tipo de alteração, dificuldade, enfim, dentro da escola, né? E eles que se integrassem naquele ambiente, tá certo? Aí quando não se integrava, tá certo? Isso exige aí toda uma formação especial e tudo mais, que isso não acontecia. A inclusão já é diferente. A inclusão já vem no sentido de que a escola se prepara para receber essa pessoa que tem necessidades educativas especiais. Vou falar especificamente do surdo, deficiente auditivo aqui, claro. Porque, né, é a área que, apesar que eu trabalhe também com criança com deficiência de uma forma geral, mas a gente está com esse tema aqui hoje. Então, o que acontece? A criança... Idealmente, eu vou falar a forma ideal, né? Ela é recebida dentro da sala de aula e a escola é totalmente preparada para recebê-la, tá? Fugindo até do deficiente auditivo, do surdo, arquitetonicamente. Você está sempre falando do deficiente auditivo, do surdo. O surdo, deficiente... São coisas diferentes? Então, essa é uma questão também de terminologia, porque surdo, a gente tem mais terminologias, tá? Okay. Eu falo sempre, a gente gosta muito de
colocar tudo em caixinhas, mas não funciona muito bem assim. Você tem o deficiente auditivo, que significa, de uma forma geral, a pessoa que não escuta, né? Tem uma deficiência auditiva. Tem o surdo, que não gosta de se chamar deficiente auditivo, porque ele não é deficiente. Ele não se julga deficiente. E o surdo com S maiúsculo, tá? Que veio dos Estados Unidos, da Carol Paden, né? Deaf com letra maiúscula e surdo com letra maiúscula também, que pertencente a uma comunidade, pertencente a um grupo linguístico-cultural, né? Então, quando eu falo de surdo, as pessoas reclamam. Você está falando só do surdo da comunidade? Então agora eu falo surdo / deficiente auditivo. Entendi. Então, olha, estou abrangendo todos que não escutam, né? Que tem uma dificuldade aí para escutar, que usam aparelho auditivo, que fazem implante coclear ou não fazem. Então, é essa grande massa de população que eu estou falando. Eu sei que você tem uma resposta para dar para a Neide, mas eu vou te pegar aqui, porque antigamente, quando eu era pequena, a gente falava surdo-mudo. Era uma frase, surdo-mudo. Isso. Não tinha o surdo. Era surdo-mudo, né? E a gente vai aprendendo que, assim, o surdo não é mudo, não. Né? Não, veja bem, até hoje em dia isso acontece, né? Você às vezes encontra pessoas que vão se referir ao surdo como surdo-mudo. É altamente politicamente incorreto, né? E é incorreto do ponto de vista da realidade. Então, vamos tentar entender o que é ser mudo, né? Ser mudo é não poder falar, tá certo? Porque tem um impedimento aqui, né? Um impedimento anatômico, alguma coisa assim, que é raríssimo, na verdade. Mas o surdo fala, ou ele vai falar com a voz, que vai depender do trabalho fonoaudiológico dele, né? Porque isso depende do trabalho fonoaudiológico, sem dúvida alguma, ou ele vai falar com as mãos, por uma língua de sinais, por Libras no Brasil, que também obviamente, é uma língua e exterioriza ele enquanto ser comunicativo, ser da linguagem, certo? Então, ele não é mudo, ou de um ponto de vista, nem do outro ponto de vista. Então, surdo-mudo é um termo que a gente não aceita. Por quê? Pela questão politicamente correta e porque ele não é mudo. Pura e simplesmente ele não é mudo. E até porque a gente tem diferentes formas de se comunicar, não é isso? Com certeza. Pelos sinais, pelo corpo, Com certeza. Então pela oralidade. Então esse conceito foi ampliado, né? Foi, da com comunicação. Você tinha feito uma pergunta, eu entrei várias vezes. Não, mas a Você acha que ela pergunta respondeu? teve a ver com isso, porque realmente na história eles ficam segregados, depois ficam integrados, depois agora estão inclusos. Isso. E daí a tua pergunta remetia assim, quer dizer, com relação à inclusão. Ele fica incluso na escola regular ou incluso separado? Isso, incluso separado, etc. Quem pode ser contra a inclusão? Ninguém, né? É bonita, a inclusão é linda, não é? Eu acho, assim, maravilhoso, o conceito é maravilhoso, eu quero um mundo justo para todos, um mundo humano. Eu acho que é legal pensar que a inclusão é incluir um no outro, né? Isso. Que nunca se pensa mas nisso. O conceito... Perfeito. Só que a realidade não está refletindo isso, né? Infelizmente. Por quê? Porque não se inclui um com o outro, né? Se inclui o sujeito ali dentro, e aí você tem várias coisas em volta que não estão funcionando bem. No caso do surdo, vamos pensar do surdo. Sim. Deficiente auditivo. Então, o que você vai ter? Você vai ter um sistema educacional, né? Ele vai entrar na escola, se ele usa Libras, né? Ou se ele fala, mas ainda fala com uma fala que está sendo trabalhada e tem alguma dificuldade de fala, os outros elementos da escola, se ele chegar perto, viram as costas, porque não vão saber se comunicar. Tem medo, seja na cantina, tudo é muito complicado ali, né? Aí você tem o problema maior, que é o professor, sem culpa nenhuma do professor, porque, ao contrário, o professor acho que é um herói. Que não tem a formação. Nós não temos mais curso. A gente tinha EDAC, não é verdade? EDAC aqui, nós tínhamos aqui na PUC. Aqui na PUC. Habilitação com distúrbios da audiocomunicação. Então, o professor que desejasse, né, ele fazia a escolha, essa era uma especialidade, né, um campo de trabalho que ele já saía preparado. O professor hoje em dia não sai, né? Então, ele pode fazer uns cursos aqui ou ali. A Libras que ele aprende, que é obrigatório, né, por decreto, por lei, não é suficiente para ele aprender realmente a língua. Exercitar, né? Exercitar, porque ele aprende lá, e depois, como uso. E daí ele fica um tempo sem o aluno e aquilo fica muito difícil, né? Você tem um sistema que está patrocinando agora no estado o professor interlocutor, que é o intérprete, né, que ficou com esse nome, e você tem em outras, na rede, acho que do município chama-se intérprete mesmo, não tenho certeza, e na rede particular também você tem um intérprete.
E ali fica, na verdade, falar um termo bem simples, uma bagunça, né? Esse indivíduo não aprende, tá? É isso que a gente está vendo em pesquisa. Claro que eu tenho meu trabalho de consultório também, e trabalho da DERDIC também, quando a gente está lá com os alunos, né, que fazem estágio lá, que a DERDIC é a clínica da PUC, né, onde tem o estágio do curso de fonoaudiologia, e que essas crianças estão perdidas dentro do sistema educacional. Então, a criança está perdida, o professor está perdido, e esse intérprete, ou professor interlocutor, também fica perdido. Na verdade, temos que pensar, né, Cecília, porque, na verdade, a inclusão, ela está dentro de uma necessidade educativa específica. Umas pessoas falam necessidades educativas especiais, eu prefiro chamar de necessidades educativas específicas. Tá, para ter necessidades educativas específicas, fica mais claro na inclusão, porque não é especial de todo, ela é específica de alguma coisa, tem uma necessidade específica mesmo, né? E essa necessidade específica teria que ser prevista e planejada. Isto. Ao ser prevista e planejada, ela tem que ter um número X de alunos na sala de aula. Então, não pode ser 40 alunos e você tem 10 com necessidades específicas, do qual a surdez é uma delas, a necessidade de dislexia é outra delas. Então, você tem ali a baixa visão, cegueira. às vezes Então, nem é baixa visão, mas é suficiente. Talvez, né? Eu percebo, não sei também, nas minhas pesquisas eu tenho percebido também, que essas específicas ainda não foram planejadas de forma articulada. Você diria, então, que se você tivesse um filho com uma deficiência auditiva, você optaria por uma escola, vamos dizer, dita normal? Regular. Ou você optaria por uma escola mais específica? Chama bilíngue agora. Ela chamou bilíngue. Bilíngue com certeza. Bilíngue mesmo, né? É bilíngue mesmo, né? É bilíngue porque ela tem, né, essa especificidade de apresentar as duas línguas, né? Com professores que sabem como trabalhar com essas duas línguas. Explicando para as pessoas, é bilíngue porque ela tem a língua portuguesa e ela tem a língua de sinais. Então ela já tem duas línguas, né? Isso. Não é inglês, porque a pessoa fez bilíngue. É verdade. Ou espanhol, italiano, não. É sempre inglês. Sempre é inglês. É inglês, que todo mundo pensa é inglês. Então, daí assim, embutido nessa pergunta, né, eu vou falar uma coisa que eu acho que é super interessante. Eu visitei uma escola na Austrália, né, em Brisbane, que é uma escola bilíngue ao contrário. E é uma proposta maravilhosa, sabe? É espetacular. Porque, em vez de ser uma escola... ela é uma escola regular, vamos lá. Ela é uma escola regular do Estado, tá? Então, é uma escola normal, etc. E as crianças... Tem umas crianças ouvintes. E tem classes que são bilíngues, tá? E o que acontece na classe bilíngue? Você tem duas línguas de instrução. Você tem dois professores em sala de aula. Um professor ouvinte, um professor surdo. O professor ouvinte sabe língua de sinais, australiano, é claro, né? Estando ali. E todo o staff daquela escola, não é uma escola enorme, é uma escola média, né? Todo mundo sabe um pouco de língua de sinais, porque se esse indivíduo chegar e falar alguma coisa do básico, as pessoas sabem se comunicar, né? E as crianças, quando eu ouvi a proposta, primeiro eu fui lá numa sala, eles mostraram a proposta, falaram, e eu falei, imagina, isso não funciona, né? Isso é bobagem. Aí eu fui observar o trabalho, né? Estava com mais duas fonoaudiólogas, e a gente foi observar o trabalho. Eu falava, eu não acredito. É perfeito, porque as crianças, elas aprendem a respeitar, né, dos dois lados, a criança ouvinte respeitando as crianças surdas, os surdos respeitando as crianças ouvintes. Crianças surdas com aparelho, com implante coclear, umas que falavam, outras que não falavam. Crianças ouvintes, irmãs de crianças surdas, que também faziam muito bem língua de sinais. Quando era língua de sinais, todo mundo prestava atenção na língua de sinais. Quando era oralidade, porque a criança não vai pegar pela leitura orofacial, eram crianças pequenas ali, né? Então, o que acontece? As crianças ficam com o professor ouvinte, né? Tem uma especificidade, e as crianças surdas têm um professor surdo que continua ali fazendo um trabalho até na própria língua, porque língua de sinais tem sua gramática e tudo isso, né? É que como você lida também, né? Eu lembro que meus filhos eram pequenos na escola, o rapaz que cuidava, ele trabalhava na escola, ele era surdo.
e as crianças aprendiam pequenas palavras Isso. porque elas queriam falar com ele. Isso, Né? exatamente. Então, é assim, era uma inclusão que não era programada. Mas acontecia. Teoricamente, o rapaz que limpava a escola, o pátio, não precisava conversar com as crianças, né? Mas ele criou ali uma inclusão de uma ordem afetiva, vamos dizer assim. Né? Eu acho que a inclusão ela não deve se dar só da ordem intelectual, né? Ela se faz efetivamente pela ordem afetiva. Na verdade, é uma lei, que eles falam lei porque lei é obrigatório, né? Não é um decreto, é uma lei. Só que é uma lei que não se implanta porque o Estado Maior o quis, certo? É uma lei que depende, como nós estamos vendo aqui, de uma disponibilidade de eu querer me comunicar e valorizar as relações, a compreensão, o outro. Mas eu ainda fiquei com uma dúvida. Sim. Né? Que é o seguinte, as pessoas quando falam em atendimento, falam em inclusão e a gente aqui está consensado. Mas algumas pessoas defendem que elas têm que ter alguns momentos específicos, elas com elas, tá certo? Para aprender melhor a própria língua, né? E aí algumas pessoas falam, se fizer isto, respeitando inclusive a deficiência, no caso a surdez, mas seriam as outras também. Seria segregá-las. Seria simplesmente uma segregação, criar um gueto, enfim, uma comunidade, e que essas pessoas não teriam mais dificuldades para inserir-se depois no outro contexto. Como você vê isso? Essa é uma pergunta super interessante, né? Eu ouço muito isso, a questão do gueto, etc. e tal. Eu acho que aquilo que mais segrega a criança é a própria escola inclusiva, se você quer saber. É assim, é um exemplo para você. Então, o professor não sabe lá muito bem como fazer, o intérprete está ali presente, mas as atividades não são bem divididas, mas não tem importância, né? Tá lá, tá funcionando. Aí tem uma prova. Aí tem a prova, a professora dá a prova. Daí a criança surda, ou até o adolescente, depois não importa a idade dele, ele faz a prova e o coleguinha do lado tá olhando ali, tá vendo que ele não tá escrevendo tudo, que ele fez umas coisas engraçadas, às vezes fez um desenho. E aí quando o professor devolve a prova, imagine, o coleguinha surdo que fez aquelas coisinhas ali, porque era o que ele podia fazer, né? Ele não tava, era o que ele entendia daquilo ali, recebeu 8. Ele estudou muito, muito, e ele tirou 5 ou 6, sabe? E ele fala assim, não é justo, né? Porque é surdo, tira nota alta. Ele vai passar de ano. E eu tenho que estudar muito para poder me sair bem. Então você já cria este conflito. Ou você cria o conflito, também coitado, né? Melhor assim, né? Porque ele não entendeu mesmo. Então, ou a inclusão é muito bem feita, ela vai ser bem feita para que todos possam aprender e possam ser avaliados sem nenhuma mudança na forma de avaliação. Se é uma criança com uma deficiência intelectual, você já tem outro modelo, outra questão, né? Mas se você pensar na criança surda, entendeu? Adaptação curricular de prova para a criança surda tem que ser em outro nível, não em nível de conteúdo. Esse aí, a própria educação, alguns educadores têm conflitos. Eu penso de forma não conflitiva, a avaliação não pode ser um projeto para ser ranqueado, igual no Brasil inteiro. Nós tivemos, por exemplo, agora o Enem é igual ao Brasil inteiro, e aí você vai padronizar o que não é padronizável. Então, eu acho que ainda nós estamos um pouco antes ou atrasados em relação ao conceito de avaliação. Não que a gente vá ser complacente, porque é cego ou surdo, não a complacência, a piedade, mas a individualidade até para aquelas crianças que não têm nenhum problema. Eu vejo as diferentes regiões, vem de região A, B ou C, né? Já trabalhei no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, são muito diferentes, né? As oportunidades. Então, acho que o conceito de avaliação também tem que ser revisto pelo sistema. Para que se avalia, né? Para que verdade, que faz com isso também, né? Mas eu vou falar, por exemplo, de um exemplo de inclusão que é muito bom. É o exemplo da Escola de Crianças Surdas Rio Branco, né? Que é lá em Cotia, tem uma aqui na Avenida Indianópolis também, que é da Escola Rio Branco, da Fundação de Rotarianos, né? E que então eles têm, lá de Cotia, que eu conheço mais, enfim, já tive trabalhos conjuntos lá. Então, o que você tem? Você tem uma escola bilíngue, professores surdos, professores ouvintes, um trabalho muito voltado para a questão da linguagem, né? E, agora eu não me lembro direito, acho que é no 5º ano,
eles são incluídos na Escola Rio Branco. As crianças que têm a possibilidade, aprenderam a ler, aprenderam a escrever, têm essa possibilidade, elas vão para a Escola Rio Branco, né? E lá eles têm um intérprete e têm aulas de apoio. Tá? Então você tem essa inclusão. Então, só para dar um exemplo do Enem que acabou de passar, uma vizinha minha, porque eu moro em Cotia, então eu estou muito em contato ali, tem acesso. E uma vizinha minha, cujo filho estuda no Rio Branco, foi muito bem na prova da redação, certo? Porque ele tinha colegas incluídos, surdos. Ele convivia com essas crianças. Então, ele tinha uma noção muito boa do que era essa criança na sala de aula, o que era o intérprete de surdo, que estão falando aqui, pessoas estão falando Libras como zodíaco aí, né? Você sabia que Libras era uma língua de sinais. Ela falou, ele veio todo feliz e satisfeito. Por quê? Porque uma inclusão verdadeira aconteceu. Agora, tem uma questão. Essa inclusão é cara, né? A inclusão é cara. A questão de custo. Esse é o problema. A inclusão de qualquer forma, a educação é cara. É legal pensar, né, que Libras, só um minutinho, Libras quer dizer língua brasileira de sinais. Né? Acho que é importante porque ela mostra que ela é uma linguagem e é uma linguagem que também muda de país para país. Sim, né? Minha filha postou alguma coisa lá dos Estados Unidos dizendo, olha aqui, mamãe, mesmo na manifestação, era uma manifestação contra o Trump. Tem aqui alguém falando em Libras. E aí o mundo choveu atrás delas. Ninguém está falando em Libras nos Estados Unidos. Sign Language. Né? Então, você também aprende diferentes línguas através do sinal. A língua de sinais no Brasil, ela é do brasileiro. Ela não é igual à do americano, do australiano e assim por diante. Até o alfabeto digital é diferente. Por exemplo, no Brasil, a gente faz A, B, C, D, E, F, né? Tá vendo? Minha mão tá aqui, né? É rapidinha dela. Rapidinho. É mais ou menos, que eu não gosto de alfabeto, é difícil. Na língua, vou falar da British Sign Language ou na Australian Sign Language, as vogais. Eu fazia vogal em português. A, E, I, O, U, né? Agora eu vou fazer é facílimo esse. A, E, I, O, U. É com duas mãos, tá? Então, isso eu me lembro, o resto eu não lembro. Eu tinha aprendido C, Si, Li, A, qualquer coisa nesse tipo. Você faz com duas mãos, né? E, obviamente, na Inglaterra é igual à Austrália, porque eles foram da Inglaterra para a Austrália, tá certo? O Brasil é muito parecido com a França, que também vai ser parecido com os Estados Unidos, porque nós tivemos uma influência francesa nos dois países. A história é muito linda, né? A gente percebe algumas coisas assim de raiz que são muito interessantes. Então, são diferentes, expressam culturas diferentes, inclusive. Eu acho bonitinho o exemplo que fala assim, que na Itália, na LISA, Língua Italiana de Sinais, você tem lá, sei lá, 10 sinais para café, sabe? Porque aqui está na moda agora também, né? Tem o restrito, isso, aquele outro. Mas nos Estados Unidos é café e pronto, entendeu? Em compensação, os Estados Unidos tem um montão de sinais para a área técnica, sabe? Seja em engenharia, seja em outra área qualquer. Tem muitos sinais. E a Itália não tem, porque o que é forte num país em termos de educação até a nível superior não é tão forte na Itália. Então, essa característica fica muito presente, é interessante. Não, o meu comentário, por curiosidade, é o seguinte, eu também estive na Califórnia e vi, dentro dessa perspectiva, que tem o professor de classe, mas ele tem um grupo de apoio de 4 professores no apoio. Ou seja, aquele professor tem uma pessoa que fica com ele, alguém que o ajuda a planejar, alguém não só planejar, alguém que executa aqui as tarefas, prepara as tarefas. Enfim, é caro. Enfim, é uma situação de verdadeira inclusão, ela é cara. Ela não é uma situação que eu posso popularizar no sentido assim, tudo para todos, sem custo nenhum. Né? Então, isso também tem que ficar claro que a dificuldade de avanço tem a ver que o Brasil não está investindo na educação, nem da regular, que dirá das pessoas que têm algumas necessidades específicas. Você me deixou curiosa agora. Nunca me passou a fazer essa pergunta, mas quem inventou essa ideia? Né? Porque não é uma língua de sinais como a gente faz mímica. Né? Não é uma coisa que você fala assim... Não é isso, né? Não estou ouvindo. É outra língua. De onde vem isso? Quem que inventa essa ideia? Se você pegar
pegasse uma situação assim, esdrúxula, e pegasse duas pessoas que fossem surdas e colocasse juntas, na vida adulta elas já tinham inventado a língua de sinais, tá? Porque é do ser humano a comunicação, entendeu? Então, como apareceu... Bom, Stockel tem uma teoria, né, um linguista americano que foi o primeiro que reconheceu a língua de sinais, e ele publicou um livro antes de morrer muito interessante, que eu não li inteiro, enfim, mas que tem toda uma teoria de que a primeira língua do homem foi uma língua de sinais, né? Então, depois que se desenvolveu, etc e tal. Mas então o que você tem, assim, é a necessidade de comunicação. O problema é o seguinte: se você pegar um grupo de crianças, isso aconteceu de verdade, porque se você tinha escolas que eram escolas de surdos, mas que não se usava sinais, porque isso é uma coisa nova, tem 25 anos, né? Você não tinha isso na escola. As crianças eram oralizadas, sentavam em cima da mãozinha para não fazer sinais, atrás, ou levavam palmatórias, se fizesse sinais, tinha essas barbaridades. Então, o que acontecia? As crianças ficavam lá prestando atenção, leitura orofacial, tinha trabalho de fala dentro da sala de aula, essas coisas, né? As crianças tinham recreio, muitas escolas eram internatos, né? Então, quando elas se reuniam, elas tinham uma forma de comunicação. Ricardo, que é o sujeito, não gosto de falar sujeito, o indivíduo, a pessoa maravilhosa que contou a sua história para mim, conta bastante disso, né? Então, eles vão se comunicando de uma forma, mas de uma forma muito rudimentar, porque a linguagem, na verdade, ela se estrutura de uma forma cada vez mais, vamos dizer assim, sofisticada, conforme mais a gente estuda. Mas E nós vamos fazer um plim-plim e vamos ter que parar aqui, porque milhões de perguntas. Vamos ficar com gosto de quero mais e vou te dar um segundo para dizer até logo. Tá bom. Então, eu quero agradecer muito. Eu acho que assim, se ficássemos mais uma hora, a gente teria conversa para mais uma hora. Espero que possa voltar em algum momento, né? Que a gente possa conversar mais. E foi um prazer estar aqui, né? Eu posso virar lá e dar um abraço? Pode dizer um tchauzinho. Até logo para todos, né? Um abraço para todos que estão aí, né? O surdo faz parte da minha vida, então, né? Um abraço para todos vocês. Então, com essa linda mensagem da Cecília, nós terminamos por hoje e aguardamos vocês no nosso próximo programa.